Vamos ler do verso 1 ao 15. Primeiro aos Coríntios, capítulo 4, verso 1 até o verso 15. Até o verso 5, desculpa. 1 Coríntios 4, do verso 1 ao 5. Assim nos diz a palavra de Deus: que os homens nos considerem como ministros de Cristo e despenseiros dos mistérios de Deus. Além disso, requer-se nos dispenseiros que cada um se ache fiel. Todavia a mim muito pouco se me dá de ser julgado por vós ou por algum juízo humano, nem eu tampouco a mim mesmo me julgo, porque em nada me sinto culpado, mas nem por isso me considero justificado, pois quem me julga é o Senhor. Portanto, nada julgueis antes do tempo, até que o Senhor venha, o qual também trará à luz as coisas ocultas das trevas, e manifestará os desígnios dos corações. E então cada um receberá de Deus o louvor. Vamos orar. Senhor Deus, Pai amado, Deus bendito, obrigado pela Tua palavra. Obrigado, Senhor, porque Tu nos auxilia a percebermos o que a Tua palavra nos diz. O Senhor nos ensina, o Senhor nos conforta, nos consola, nos confronta e nos mostra o caminho da paz e da consolação através das Escrituras. Que a Tua palavra, Senhor, possa falar conosco aqui esta manhã e que possamos ser alimentados pela Tua palavra, pela palavra pregada e ouvida. Que após isso, Senhor, nós também ouviremos a palavra visível através das ordenanças, Senhor, e anunciando a vinda do Teu Filho, Senhor, a qual fala este texto. Que o Senhor nos instrua acerca destas duas coisas, Senhor, a Tua palavra pregada e a Tua palavra visível na ordenança da ceia. Em nome de Jesus oramos. Amém. Meus irmãos, nós estamos na nossa série de exposições na carta de Paulo aos Coríntios. Nós chegamos aqui no capítulo 4. No passado domingo foi aniversário da igreja, não é? Então houve ali uma interrupção. Foi o nosso irmão Heraldo pregou aqui o texto de Efésios capítulo 1, mas hoje nós vamos retornar aqui à exposição de 1 Coríntios, e nós chegamos aqui no capítulo 4, irmãos, e nós já vimos muitas coisas acerca desta igreja, não é? Nós já vimos desde o início que Paulo agradece a Deus pela vida destes irmãos, que Paulo diz que eles são crentes, reconhece-os como santificados, ou seja, pessoas separadas por Cristo. Paulo reconhece que estes irmãos aqui, eles foram chamados com a santa vocação, tá? Paulo, inclusive, afirma que Deus que os salvou vai confirmar a obra de seu Filho até a segunda vinda dele, tá bem? Porque aquele que é fiel, ele vai cumprir a sua promessa. Fiel é Deus, pelo qual foste chamados para a comunhão de seu Filho Jesus Cristo. Então Paulo, ele agradece a Deus, fala positivamente a esses irmãos, e pronto. Se terminasse aqui a Epístola aos Coríntios, irmãos, então muitas das questões, dos problemas hoje nas igrejas e nas questões da nossa própria igreja, nós não teríamos uma resposta explícita na carta, porque seria só elogio, tá? Mas o crente não precisa só de elogio, irmãos. O crente precisa de exortação também. Na verdade, a exortação, nós precisamos mais de exortação, porque o que estraga não é uma crítica dura. O que estraga muitas vezes é o elogio, não é? Não que Paulo estivesse elogiando para estragar aqui esses irmãos, mas de fato ele agradecia a Deus porque ele reconhecia a obra de Deus na vida destes irmãos, mas a seguir ele passa a não é? E nós precisamos das duas coisas, irmãos. Nós precisamos
de palavras de graça uns para com os outros, não é? Meu irmão, que bom vê-lo aqui, graças a Deus que o irmão está aqui. Fico muito feliz, por tantos anos o irmão está a servir a Deus. Nós precisamos ouvir isso, não é? É um conforto, é um consolo, não é? É encorajador. Mas também nós precisamos mais ainda de exortação, irmãos, de admoestação, tá bom? De alguém que diga: meu irmão, porte-se como um cristão fiel e temente a Deus, bem como alguém que ama a Jesus. O irmão é crente, mas porte-se como tal, tá bem? Nós precisamos disso, destas duas coisas, tá? E Paulo faz isso. Depois que ele elogia a igreja, ele começa a falar das dissensões na igreja de Corinto. Nós já vimos isso. Porque ele foi informado pelos da casa de Cloe, que muito provavelmente era uma distinta senhora da igreja de Corinto, com posses e que tinha servos. Essa expressão da casa de Cloe pode significar tanto alguém da família de Cloe, como um dos servos, um dos trabalhadores desta senhora chamada Cloe, que foi enviado por ela até Paulo levando uma carta. Então, se foi um familiar de Cloe ou se foi um servo de Cloe, um empregado de Cloe, nós não sabemos certo. Sei que foi alguém associado a ela, e ela estava na igreja de Corinto e ela presenciava determinadas coisas, escreveu uma carta a Paulo, e nessa carta tinha várias questões para serem resolvidas ali naquela igreja, e Paulo começa a resolver cada uma. Tá? E ele começa pelas dissensões, as divisões na igreja. Nós vimos bem isso. Havia na igreja pessoas que diziam que era de Paulo, outros que diziam que era de Cefas, outros que diziam que era de Apolo, e outras que diziam que não se subordinava à liderança humana nenhuma. O negócio dela era com Deus direto, não é? Então essa daqui era o pior tipo, era aquelas que se chamavam eu sou de Cristo, aqueles espirituais demais, não é? E Paulo começa a trabalhar com cada um destes aqui, tá bem? Cada um destes aqui. Estes irmãos também aqui, eles tinham uma apreciação pela sabedoria da sua época, filosofia grega, expressa através de uma determinada escola chamada sofismo, tá? E quem eram os sofistas? Não confunda com surfistas, tá? Quem eram os sofistas? Eram pessoas que andavam nas praças das cidades gregas, inclusive na cidade de Corinto, e eles falavam muitas coisas relacionadas à filosofia, à especulação, à abstração filosófica. Quem já estudou algum curso de filosofia sabe das abstrações, de onde eu vim, né? Para onde eu vou, quem eu sou, tá? Então essas abstrações, tá? Eles trabalhavam sobre isso e eles tinham ótima argumentação, oratória, retórica impecáveis, e muitas vezes não importava o que eles defendiam, até era uma coisa errada, mas porque eles falavam de forma tão convincente, porque este era o ganha-pão deles, não é? Depois eles passavam ali para poder pegar o dinheiro das pessoas, porque os sofistas se preocupavam mais em convencer do que propriamente apresentar algo certo ou errado. Tá bem? E Paulo demonstra para esses irmãos que quando ele esteve na cidade de Corinto, especialmente na igreja de Corinto, Paulo não foi com a sabedoria dos sofistas, não foi com sabedoria humana. Ele não queria impressionar os irmãos por causa da excelência do seu conhecimento pessoal. Paulo queria apresentar Cristo. E se ele apresentasse Cristo, era suficiente para ele. Tá? E na verdade o contrário, Paulo ele se põe em demérito quando ele diz que, pelo contrário, irmãos, quando eu fui ter convosco, fui em tremor e em fraqueza. Ou seja, Paulo, morrendo de medo, foi ter com aqueles irmãos. Tá? E que medo é esse? Não medo de homens, mas um temor a Deus. Lembrando que na Bíblia a expressão temer e ter medo tem o mesmo significado. Às vezes nós fazemos distinção, né? Não, nós não podemos ter medo de Deus, nós só tememos a Deus. Mas na Bíblia são as duas coisas, tá, irmãos? Tá bem?
Adão, quando ele saiu da presença de Deus e ele vestiu coziu roupas para si, não é? Ele ouviu a voz do Senhor no jardim e ele correu porque temeu o Senhor. Ali é ter medo, tá bem? O juízo de Deus. Então ter medo e temer é a mesma coisa. Então Paulo fala de um medo santo que ele teve de Deus por causa do encargo que lhe fora confiado, de pregar a palavra. Mas também ele diz que foi não somente em temor, mas ele foi em fraqueza. E nós vimos que quando Paulo ele usa essas expressões em suas cartas, significa uma coisa que é relacionado à doença física. Quando ele fala lá em 2 Coríntios capítulo 12, tá bem? Ele usa essa expressão fraqueza, tá? E ele usa ali falando de um espinho na carne que lhe fora posto. E ele diz que havia um mensageiro Satanás que esbofeteava o seu rosto. 3 vezes ele pediu a Deus para que retirasse. E Deus não retirou aquela provação. Tá? E Paulo diz que ele se gloriava nas fraquezas. Então ele diz, porque quando eu sou fraco, aqui eu sou forte. Tá? Então a expressão fraqueza significa algo que Paulo não conseguia se livrar, mas que especialmente esse espinho muito provavelmente era uma doença. Lá no texto de Gálatas nós descobrimos que Paulo, ele, um pouco antes disso, em uma das suas cartas, ele termina dizendo: vede que com grandes letras vos escrevo. E na carta de Gálatas, o apóstolo Paulo diz que se fosse possível, os Gálatas dariam os próprios olhos para ele. Tá bem? Então essa expressão fraqueza na carne, escrever com letras grandes, os Gálatas darem os seus próprios olhos para Paulo, se fosse possível, não é? Então muito provavelmente isso indicava uma doença que Paulo tinha, talvez uma doença nos olhos, a gente não sabe qual era, mas era uma coisa que o perturbava extremamente, e muito possivelmente era o espinho na carne. E Paulo, quando foi ter com esse irmão da igreja de Corinto, ele foi no meio das suas debilidades físicas. Ele foi abalado emocionalmente e foi abalado fisicamente. Mas ele cumpriu aquilo que Deus lhe concedeu, que é a pregação da palavra. Por isso, irmãos, não há nada que justifique a qualquer um de nós de não obedecermos ao Senhor. Estava doente, não pude obedecer ao Senhor. Isso não justifica. Estava triste, não pude obedecer ao Senhor. Não justifica. Tá bem? Paulo obedeceu ao Senhor no meio das suas debilidades emocionais e físicas. Olha que coisa. É claro, a debilidade é tal que às vezes não é possível, não é? É claro. Mas quando possível, as nossas debilidades devem glorificar a Deus através de um serviço prestado. Tá? E Paulo foi assim, dizendo que ele era fraco e a força estava em Deus. Tá? Mas além disso, Paulo confronta esses irmãos e diz que as dissensões, as divisões na igreja eram mudanismo. Era mudanismo, capítulo 3. Tá? Capítulo 3. Paulo disse que ele até queria falar como se esses irmãos fossem cristãos já amadurecidos, mas agora, depois de tanto tempo, ele tinha que dar leitinho, não é? Dar leite como se fossem bebês. Alguma coisa aconteceu na vida cristã desses irmãos de Corinto em que eles não amadureceram. E aqui um princípio muito importante que nós vimos, irmãos, que anos na igreja não é sinônimo de maturidade cristã. Há pessoas com anos de igreja, anos na fé, mas que são profundamente imaturas no seu convívio com outros crentes, no seu convívio com pessoas que não são da igreja, na forma que retrucam quando são confrontados, quando alguém discorda, extremamente violentos, enfim. Isso é maturidade. E uma das características da imaturidade da igreja de Corinto era a arrogância. Era arrogância. Eles
achavam que tinham uma absoluta sabedoria das coisas. Isso aqui eu percebo de tudo, os outros não percebem de nada. Eu tenho uma visão elevada aqui e todos aqui têm que me ouvir. Era assim que eles suportavam-se, tá? No entanto, Paulo diz que aquele que queria ser sábio fosse tido por louco. Porque o evangelho era loucura para os gregos. Deus encarnado, morrendo na cruz, Filho de Deus encarnado, morrendo na cruz entre dois ladrões, e isto ser a salvação para toda a humanidade, isso era loucura para os gregos. E é loucura também para muitos hoje. Isso era escândalo para os judeus, porque os judeus acreditavam que, como diz o texto de Deuteronômio, não é? Maldito é aquele que for pendurado no madeiro. Ora, como é que os cristãos podem dizer bendito é o que veio no nome do Senhor, o Senhor Jesus Cristo, se ele morreu no madeiro e quem morre no madeiro é maldito? Então ele não é bendito, ele é maldito. Os judeus não sabiam equacionar essas coisas, e então eles consideravam o evangelho da cruz, o evangelho do madeiro, não consideravam como o evangelho da salvação, mas como escândalo. Como é que pode vocês crerem que o Salvador de vocês foi morto no madeiro? Mas é verdade, ele foi maldito para que nós pudéssemos ser benditos, pudéssemos ser abençoados com toda sorte de bênçãos espirituais, a salvação, eleição, predestinação, santificação, glorificação final, adoção eterna, tudo isso. Ele se fez maldição em nosso lugar. Nós que deveríamos estar lá, bebendo do cálice da ira de Deus, e não ele, mas ele se colocou entre Deus, entre o Pai e os homens, tá? Se fez maldito em nosso lugar. Os judeus não percebiam isso. Por que eles não percebiam assim como os gregos? Porque eles apreciavam a sabedoria mundana, tá? E Paulo termina o capítulo 3 dizendo que não havia necessidade deles brigarem entre si. Ele já tinha dito anteriormente que todos estes servos de Deus cooperavam entre si. Paulo plantava, Apolo regava e Deus dava o crescimento. Não é? Não havia necessidade de dizer que um era mais importante do que o outro. Outro servo de Deus, um pastor era mais importante do que o outro. Paulo diz que eles têm um propósito, são cooperadores, trabalham juntos para Deus. E ele termina o capítulo 3 dizendo que não havia necessidade para a briga também, porque Paulo, Apolo, Cefas, que é a expressão aramaica que é para Pedro, todos eles, tudo é vosso. Então, Paulo, Cefas, Apolo, todos eles pertencem a vocês. Foi isso que Paulo diz. Todos eles pertencem à igreja. E então ele termina dizendo, seja a vida, seja a morte, o presente, o futuro. Tudo é vosso. E nós vimos aqui o que Paulo queria dizer, seja a vida, seja a morte. Paulo está falando do dia em que a morte seria destruída para todos sempre. Ela já foi destruída no Calvário, sim, é verdade. Mas ainda não se manifestou visivelmente aquilo que acontecerá. E Paulo fala lá no capítulo 15, como vimos, onde está a morte, a tua vitória, onde está o inferno, o teu aguilhão. Tragada foi a morte na vitória. Nós falamos sobre isso na última pregação sobre esse texto. E ele termina dizendo, e vós de Cristo e Cristo de Deus. Então, para que brigar? Na igreja, tudo pertence ao Senhor. E se vocês são do Senhor, isto tudo pertence a vocês também. Então chega aqui o capítulo 4, meus irmãos. E no capítulo 4, foi importante eu fazer este panorama aqui para os irmãos memorarem e lembrarem de algumas coisas, tá bem? No capítulo 4, Paulo ele desenvolve um pouco daquele assunto dos ministros de Deus que ele tinha falado anteriormente. No entanto, ele vai além. Ele apresenta os ministros de Deus, o seu serviço a Deus como um ministério, e ele se apresenta como um mordomo, como, na verdade, um dispenseiro, tá? E é sobre estes dois pontos, o ministro e o dispenseiro, daquilo que foi confiado por Deus, que Paulo desenvolve
esses 5 primeiros versículos. Tá? Então, ele começa dizendo que os homens nos considerem como ministros de Cristo e despenseiros dos mistérios de Deus. Com base nessas 2 palavras do versículo 1, ele vai agora explicar a partir do versículo 2. Tá? Primeiramente, sobre o ministro, a expressão ministro aqui, ela tem pelo menos 2 palavras gregas no Novo Testamento para apresentá-los. Uma delas é usada para diácono, tá bem? Mas outra, ela é menos comum, tá? Mas essas 2 palavras, elas têm basicamente o mesmo significado, que é de servir. Tá? Eu sei que hoje a expressão ministro dá uma ideia contrária, como se o ministro fosse maior do que os ministrados. Aliás, é assim que a gente fala, né? O primeiro-ministro, não é? É assim que ele é tratado também, não é? Mas na verdade é porque isso é uma deturpação do significado da palavra. Porque o ministro, ele existe para servir, para ministrar. Tá bem? Os anjos são ministros de Deus, eles servem a Deus cuidando dos santos, cuidando dos crentes. Tá? Então Paulo, ele se considera ministro não porque ele era mais alto do que todas as pessoas, mas porque ele foi colocado por Deus para servir os irmãos. Que os homens nos considerem como ministro de Cristo e despenseiro dos mistérios de Deus. Paulo não é qualquer tipo de ministro. Ele é um ministro instituído por Cristo, instituído pelo Senhor. Além disso, ele se identifica como um dos dispenseiros dos mistérios de Deus. E aqui ele está usando a expressões ministros e dispenseiros no plural, mas lá na frente, a partir do versículo 3, ele vai mudar aí para o singular, especialmente no versículo 5, ele vai sair desse caráter plural dos ministros e vai para o singular por uma razão que eu vou explicar. Então, os dispenseiros, qual a diferença para o ministro? É porque o ministro, ele serve, e o dispenseiro, a melhor tradução aqui é aquele que supervisiona. Tá bem? Os dispenseiros dos mistérios de Deus é aquele que tem um caráter de supervisão do povo de Deus. Mas ele também fala que é dispenseiro dos mistérios de Deus. E que mistérios são esses, irmãos? Essa expressão mistério no Novo Testamento, ela significa não uma coisa oculta, misteriosa, enigmática, não é isso, tá bem? Mistério no Novo Testamento trata-se do evangelho que estava oculto antes e agora foi revelado. Paulo fala das insondáveis riquezas do mistério de Cristo. Muitas vezes ele fala, eu vos digo um mistério, aí agora ele diz um mistério. Nem todos dormiremos, mas todos seremos transformados. Enfim, o mistério é uma coisa que estava oculta e agora está a ser revelada. É isso que significa mistério. E o que é que foi revelado aqui que Paulo falou? O Evangelho de Cristo, o Salvador, Deus encarnado vindo ao mundo para salvar os homens. Isto fazia parte dos mistérios de Cristo, que estava oculto desde os séculos passados, desde a eternidade, mesmo entre os anjos. Jamais nenhum homem ou ser angelical pôde conceber que Deus, em seu sapientíssimo plano, estabeleceria salvar os homens. Como é que Deus poderia salvar os homens? Através de um outro homem. Mas não havia um justo nenhum sequer. Então como é que um homem salvaria outros homens? Não poderia ser através dos sacrifícios do Antigo Testamento, porque o sacerdote, depois que ele oferecia sacrifício pelo povo, naquilo que era chamado de Yom Kippur, né, o dia da expiação, o sacerdote depois tinha que fazer sacrifício por si próprio, porque ele também era um pecador. Então, como o homem que poderia oferecer um sacrifício de salvação aceitável a Deus em favor dos outros homens? Não há um justo nenhum sequer, todos pecaram.
a umas fizeram inúteis. Como é que isto poderia ser resolvido? Homem inteligente nenhum na história, nem mesmo os anjos, poderiam conceber que Deus iria assumir esse lugar. Deus se faria homem, assumiria a natureza humana e desceria à terra, nasceria de uma mulher. O Deus eterno, um dia, passou a ter anos de idade. O Deus que é infinito, um dia ele coube dentro de uma manjedoura de animal. Um Deus que é sapientíssimo, onisciente e onipresente, nele está toda a sabedoria que existe. Um dia ele teve que aprender a falar, aprender a andar. Ele cresceu, foi um adolescente, teve espinhos no rosto. Quem imaginaria que este era Deus? Qual ser humano pôde, por mais inteligente que fosse, poderia raciocinar alguma coisa desta? Mesmo os anjos, qual deles poderia conceber isto? Nenhum, irmãos. Isso era um mistério. Era um mistério. Bem? E esse mistério do Evangelho foi dado por Deus a Paulo, e ele era um despenseiro do Evangelho, dos mistérios de Cristo. Ele era servo de Cristo e era um despenseiro dos mistérios de Cristo. Além disso, requer-se nos despenseiros que cada um se ache fiel. Todavia, a mim, muito pouco se me dará a ser julgado por vós ou por algum juiz humano, nem eu tampouco a mim mesmo me julgo. Aqui tem algo importantíssimo, irmãos. É que Paulo ele apresenta agora a característica principal de um despenseiro. Tá? E qual a característica principal de um despenseiro dos mistérios de Cristo? Tá? De um trabalhador na obra de Deus, de um obreiro, de um crente. Especialmente do obreiro, né, que é o que Paulo está a falar aqui. É que ele seja encontrado fiel. E aqui, meus irmãos, há uma absoluta dissonância com o que existe hoje. Porque parece que algumas pessoas inverteram esse texto, e o que dizem hoje é que o que requer-se dos dispenseiros é que eles sejam encontrados com sucesso. As pessoas mudaram esse versículo. E o que é importante para muitos hoje, para um ministro de Deus, para um pastor, é que ele seja conhecido por toda a gente. Que ele seja aclamado pela mídia, que ele seja um pastor popstar, tenha muitos seguidores, que ele seja um pastor youtuber de sucesso, tá? Que ele seja aclamado e chamado para as mais variadas conferências. As pessoas hoje elas têm uma visão de pastor muito triunfalista, quando na verdade, irmãos, a Bíblia apresenta que a característica principal que Deus exige do dispenseiro é que ele seja encontrado fiel. Irmãos, se um homem pregar, passar na igreja 2 anos, por exemplo, um pastor passar na igreja durante 2 anos, e ele pregar ali tudo que a igreja quer, e tudo que o descrente quer que ele pregue, e a igreja ficar cheia, e as finanças da igreja subirem, explodirem, crescer, encher isso daqui de luzes, ficar isso daqui um luxo, as cadeiras, luxo, templo, coisa maravilhosa, tá? Famosos, jornalistas, artistas aqui na igreja. Ele consegue fazer isso em 1, 2 anos, com uma pregação palatável que todas as pessoas gostam, que todas as pessoas querem, que afagam o ego e nunca confrontam o pecado. Ele consegue fazer isso. Mas no dia que Jesus voltar, ele não vai querer saber nada disso. Porque, por outro lado, se existe um ministro, um servo de Deus, que pastoreia uma igreja durante 10, 20, 30 anos, e nessa igreja com 5, 10 pessoas,
ele consegue pregar o verdadeiro evangelho para essas 5, 10 pessoas durante todos esses anos e conformá-las à imagem de Cristo e dar um conforto verdadeiro e genuíno do evangelho na hora da morte para essas pessoas. Quando Jesus voltar com este pequeno rebanho, é a ele que o Senhor poderá dizer: servo bom e fiel, entra no gozo do teu Senhor. Porque o que se requer dos dispenseiros não é que eles sejam encontrados com sucesso, é que eles sejam achados fiéis. É só isso. Fiéis. Ainda que o mundo o rejeite, ainda que não encha a igreja, se ele for achado fiel, é o suficiente, irmãos. É o suficiente. Deus não quer um ministério de sucesso. Deus quer um ministério fiel. Se vier um sucesso a partir da fidelidade, ótimo. Se não, requer essa fidelidade. Fidelidade no Evangelho. Mas Paulo aqui ele faz um contraste. Ele diz: todavia, a mim muito pouco se me dá de ser julgado por vós, ou por algum juiz humano, nem eu tampouco a mim mesmo me julgo. Aqui, irmãos, parece que Paulo está se vangloriando, não é? Mas não é isso, tá bem? Paulo, na verdade, ele está expressando a sua extrema confiança em Deus. Sua extrema confiança em Deus. Quando ele diz: todavia a mim muito pouco se me dá a ser julgado por vós, ou por algum juiz humano, ele não está dizendo assim: olha, eu não ligo para a opinião de vocês. Ele não está a falar isto, tá bem, irmãos? Não significa isto. Ele está falando da seguinte maneira: é que se vocês me julgam pesadamente contra a minha fidelidade a Cristo, a minha fidelidade a Cristo é testificada por Deus, porque quem me julga é o Senhor. E se a minha pregação não tem sucesso entre vocês, se eu sou um dispenseiro, o importante é que eu seja achado fiel. Aqui um ponto muito importante é que para a Bíblia, e Paulo está nos esclarecendo isto, fidelidade muitas vezes é sinônimo de impopularidade, certo? E que a métrica, a régua de um ministério fiel diante de Deus não são as opiniões humanas, mas a opinião de Deus. A opinião de Deus. E se ministros fiéis são julgados por opiniões mundanas, opiniões humanas, pessoas que não têm a mente de Cristo, o importante é que ele saiba que quem o julga é o Senhor. Se ele sabe que está sendo fiel diante de Deus. Tá bem? Irmãos, isso daqui traz um profundo consolo para a igreja e para o pastor. Sabia? Por quê, irmãos? Porque o nosso tempo é um período que exige resultados. Tudo que você faz tem metas, não é? O mundo precisa caminhar. É isso mesmo. Você está numa fábrica, tem a meta de produção. Você está em qualquer empresa, tem metas. E você tem que entregar metas. Tá certo? Mas a igreja não é uma empresa. E as coisas não acontecem segundo as metas humanas, mas é segundo o plano de Deus. Tá bem? As pessoas hoje confundem e elas querem trazer metas para a igreja. E como eu já vi isso, irmãos? Essas cruzadas evangelísticas que existem por aí, já vi pessoas fazendo assim: olha, hoje nós temos por meta 100 pessoas, 100 conversões, 150 conversões, 500 pessoas aceitando Jesus. Quem é o primeiro aqui? A pessoa começa a levantar a mão. 200, 300, 450, 498, falta mais duas. Alguém quer aceitar Jesus? Ela levanta lá, o outro levanta. 500, bateu uma meta. Irmãos, não é assim. Não é assim. O plano é de Deus. É Deus que estabelece os objetivos, a meta, e tudo é no tempo dele, e nós devemos descansar nisto. Os problemas da igreja, irmãos, vão ser tratados pela palavra de Deus, pelos métodos de Deus e no tempo de Deus, e para isso precisamos de paciência. Para ganhar um coração para Cristo, nós precisamos ter paciência, e ora, e fala, e conversa. Para poder aproximar um irmão que está doído, que está machucado, precisamos ter paciência. Calma, calma, meu irmão. Daqui a pouco a gente conversa, depois a gente
Vamos trabalhar isso aos poucos, devagarzinho. E assim, meus irmãos. E isso vale para tudo na vida, especialmente para a igreja. Sabe qual é o consolo disto? É que quando nós evangelizamos, nós estamos cientes de que o resultado vem de Deus. Nós fazemos a nossa parte, pregando, apresentando o evangelho, mas o resultado vem de Deus. William Carey, pai das missões modernas, pastor batista inglês, tinha um grande desejo de pregar o evangelho na Índia, para onde ninguém queria ir. Naquela altura, século XVIII, a Índia era colônia britânica, tá? E como colônia da coroa britânica, ali eles pagavam impostos para a colônia. E os missionários naquela altura faziam um papel mais sociológico, não é? Para ajudar a cavar poços, fazer construções sociais, e parava por aí. William Carey disse: eles vão para o inferno cavando poços e muito bem educados em escolas construídas pela rainha, e depois vão para o inferno. Eles precisam do evangelho. As outras coisas ajudam, precisam do evangelho. Então ele falou com a organização missionária de Londres, que era uma organização batista, reformada, calvinista, mas eles eram hipercalvinistas. O que é isso? Eles entendiam o seguinte: olha, não importa se Deus tem eleito, se Deus tem escolhidos ali, predestinados na Índia, porque eles serão alcançados independente de você. William Carey, ele disse: não, para que o evangelho chegue até eles, Deus usa missionários, e o Deus que predestinou os fins também predestinou os meios, e um destes meios é a oração e a pregação da palavra, e eu vou. Você não tem o nosso apoio, que pena, mas eu vou. E aquele homem simples, sapateiro, foi com sua esposa e os seus 2 filhos. E ele chegou lá, irmão, só com 2 coisas. Ele chegou lá só com dinheiro de ida e a fé. Tá? E quando ele chegou na Índia, meus irmãos, a esposa teve uma depressão, morreu. O filho morreu também, e ele disse: nesse lugar em que enterrei a minha morta, Deus fará ainda nascer muitos frutos aqui. Irmãos, foram 7 anos para ele ter o primeiro convertido a Jesus, para ele ter o primeiro batismo. 7 anos, irmãos, só pregando e nada. 7 anos para ter o primeiro batismo. Se fosse segundo os moldes modernos, não é? William Carey, ele seria um missionário mal sucedido. Mas não. E depois disso, depois do primeiro convertido, veio outro, e foi grande a colheita. E depois ele construiu, claro, escolas para poder ensinar os indianos ali a ler a Bíblia, que ele estava traduzindo do grego, porque ele era um sapateiro, mas um sapateiro muito culto, não é? Então ele traduziu o Novo Testamento grego para o hindi e o bengalês, uma coisa assim, e deu na mão do povo. E fez uma gráfica para imprimir para outros dialetos. Os indianos tocaram fogo naquilo dali. Sabe o que foi que ele fez? A Bíblia promete que um dia Deus encherá a terra do seu conhecimento como as águas cobrem o mar. E eu estou trabalhando para esse dia. No outro dia, ele apagou as cinzas da gráfica e mãos à obra. E foi traduzir o Novo Testamento. Tudo novamente. Por que ele fez isso? Porque ele sabia que o importante é que o dispenseiro seja encontrado fiel. E hoje está lá muitos cristãos naquela zona lá da Índia que foi evangelizada por William Carey. Há muitos cristãos batistas, na verdade. E as escolas é uma das partes, inclusive, da Índia que é mais próspera por causa da influência do evangelho ali. Essa coisa muito curiosa. Enfim. Este homem, William Carey, ele percebeu este versículo 3. Não adianta ele ser julgado pelas opiniões dos homens. Pelas opiniões dos homens, ele seria chamado de louco. Seu irresponsável, né? Mas ele sabia que tinha que ser encontrado como um dispenseiro fiel. Dispenseiro fiel. Se as pessoas acusam o dispenseiro fiel, verso 4, porque em nada me sinto culpado. Não é porque Paulo tinha uma consciência adormecida, tá? Mas porque ele sabia que quem iria julgá-lo é o Senhor da obra.
o Senhor da obra. E versículo 5, ele termina dizendo, ele termina, na verdade, aplicando. Aqui uma aplicação direta de Paulo. Paulo, ele apresentou um assunto e agora ele aplica. Geralmente, as aplicações de Paulo, ele usa conjunções para isso, né? Conjunções, portanto, por isso, dessa maneira, tá? Enfim, e ele termina o versículo 5 assim: portanto, nada julgueis antes do tempo, até que o Senhor venha, o qual também trará à luz as coisas ocultas das trevas e manifestará os desígnios dos corações. E então cada um receberá de Deus o louvor. Existe muita teologia nesse versículo 5 aqui, tá, irmãos? Muita mesmo. Primeiramente, Paulo não está proibindo o julgamento. Paulo está proibindo o julgamento antecipado, ou com base nos padrões e nos critérios humanos, em primeiro lugar. Em segundo lugar, Paulo, ele apresenta aqui que o Senhor um dia voltará e ele vai manifestar os desígnios do coração humano. E nós não sabemos como isso vai ser. Tá? Quando eu era criança, eu assisti um filme de Apocalipse em que tinha uma multidão grande assim, ele botava um retroprojetor, botava um slide, não é? E passava lá as pessoas. Comprou fiado, não pagou, essa coisa, né? Enfim. E colocava lá, as pessoas ficavam vendo, irmãos, a gente não sabe se vai ser uma projeção no céu celestial, se Deus vai imprimir isso na mente de cada um dos homens num momento só, se vai ser para todas as pessoas ou só para aquelas que a pessoa ofendeu, nós não sabemos. O que nós sabemos é que tudo que foi feito em oculto vai ser dito às claras um dia. Tá bem? Tudo. Até mesmo as boas obras que foram feitas em oculto. Um dia vai ser exposto também. E cada um vai ter de Deus o seu galardão, a sua recompensa. E se nós fazemos as coisas para sermos reconhecidos pelos homens, irmãos, então nós já temos o nosso galardão e não o galardão de Deus. Mas se nós fazemos para Deus, para que Ele veja e para que o povo de Deus seja edificado, o galardão vem do Senhor. E aquele dia manifestará isso. Ele trará à luz as coisas ocultas das trevas e manifestará os desígnios dos corações. Ele não somente vai manifestar aquilo que nós fizemos, ele vai manifestar as intenções pelas quais nós fizemos estas coisas. E aí a vergonha vai ser grande, meu irmão. Tá? Porque fazemos muitas vezes coisas boas, mas com más intenções, com múltiplas intenções, segundas intenções. Deus vai manifestar não somente as más obras, mas até mesmo as intenções daquelas boas obras que nos gloriamos. Deus vai fazer isso. Por isso que tudo quanto fizermos deve ser para a glória de Deus, irmãos. Para que Deus seja glorificado. Tudo. Amém? Não há pecado oculto. Não existe pecado oculto para um Deus que vê todas as coisas. Todas as coisas estão estampadas diante de Deus. Tá? O próprio Davi, no Salmo 139, ele diz: para onde eu me ausentarei do Senhor? Para onde eu fugirei da tua face? Se eu fizer a minha cama no inferno, lá estarás. Deus está em todos os lugares, inclusive observando as intenções do nosso coração. E ele termina dizendo: e então cada um receberá de Deus o louvor. Irmãos, o importante no final das contas é a opinião de Deus. Nós devemos sim considerar o que os irmãos falam uns para os outros, ouvir o feedback, conversar, falar. Isso é importante, isso é bom, tá? Mas no final das contas, no último dia, é a opinião de Deus que vai valer. A opinião de Deus que vai valer. Receberemos o louvor dos homens ou o louvor de Deus? Ou seja, o reconhecimento de Deus. Bem, devemos ter sempre isso em mente, irmãos.
tudo quanto fizermos na igreja, tudo, tá? Que deve ser para a glória de Deus. Agora, meus irmãos, vamos orar e logo a seguir vamos passar para o momento da ceia. Senhor Deus, Pai amado, Deus bendito, obrigado pela Tua palavra, Senhor. Eu te agradeço porque o Senhor escolhe o Teu povo, congrega o Teu povo, dá pastores, mestres, evangelistas para o Teu povo, para que possamos ser cuidados, apacentados pelo Senhor. Ó Senhor, nos ajuda a reconhecer que nem sempre a palavra de um dispenseiro será aquela que gostaríamos de ouvir, mas é aquela que precisamos ouvir. Porque antes do dispenseiro amar a nós, ele ama o Senhor, e por amor ao Senhor, o dispenseiro cuida do povo. Nos ajuda a perceber estas coisas, Senhor. Porque todos nós somos ovelhas, Senhor. E como ovelhas somos dadas à precipitação, Senhor, a correr do restante do rebanho, a desviar-se. Como ovelhas precisamos sempre do cajado, do bordão, do bom pastor. Por isso nos ajuda, Senhor. Que Teu cajado não somente nos guie no caminho, mas que Teu cajado, quanto possível, quebre o nosso ego e que o Senhor possa nos colocar nos ombros e nos levar de volta para aquele lugar de onde nos afastamos. E que o Senhor faça isso por nós, Senhor. Que o Senhor constranja o nosso coração para Te servir, para Te amar, Senhor. Em nome de Jesus. Amém. Meus irmãos, quero convidá-los a ficar em pé.